Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aí vem, quando diz no versículo de número 8: eu sei as tuas obras. Meus queridos, Deus sabe o meu deitar e o meu levantar. Deus sabe o teu deitar e o teu levantar. Tem muita gente que muitas vezes, para fazer bonito perante os outros, ele tenta maquiar uma verdade que não existe. Ele tenta maquiar uma santidade que não existe. Querido, todos nós que estamos nesse envoltório somos tornados do pó. Todos nós, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe qual é o maior erro? Muitas vezes, lamentavelmente, na igreja, eles aplaudem a santidade, mas será que é uma santidade genuína ou é uma santidade maquiada, feita, fabricada? Sabe o que a igreja tem que aplaudir? A igreja tem que aplaudir o arrependimento. Aquele que tem coragem de dizer: eu não sou, ele é, eu não tenho força, mas ele me dá força. Eu não consigo, mas ele me capacita. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Pode dar liberdade. Se você de falar, e você sentir de falar no idioma do céu, dos anjos, pode falar. Pode ter liberdade aqui hoje. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Trago saudação, né, irmãos, do povo lá de Curitiba, do estado do Paraná. Trago saudação do Expansão do Paraná também. Saudação do primeiro casal de conselheiros, nossa irmã evangelista Miriane Carvalho, seu esposo, pastor Fabiano Ribeiro. Trago saudação também do nosso pastor, amém, lá de Curitiba, pastor, que atualmente está pastoreando lá, pastor Jerry. Também trago saudação do meu esposo, presbítero Felipe Padilha. Ele não pode estar aqui hoje, ele está dando suporte lá, que hoje eles também têm culto e vigília lá, Expansão. Mas ele diz: Ariane, leva o meu abraço, a minha saudação para aquele povo. Louvo a Deus pela vida da irmã Heloísa de Oliveira, que está me acompanhando. Levante as mãos, Heloísa. Ela veio me acompanhar, amém, está comigo. Que Deus abençoe a vida dela. Que Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Você que tem a Bíblia, acompanhe comigo. Você que não tem a Bíblia, não tem problema, amém? Você vai prestar bastante atenção na leitura do texto sagrado. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ler de novo, né? Como é bom a gente ler a palavra. Isso que a gente está lendo um versículo só, não é verdade? Mas parece que a gente vai lendo assim, não é verdade? A palavra já vai lá movendo no nosso interior. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pai Celestial, Criador do céu e da terra, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. O Senhor já falou através dos louvores, através dos hinos, através, Senhor, das orações. Desde o momento que a primeira pessoa fez uso da palavra aqui neste culto, o Senhor já estava falando, o Senhor já estava trabalhando. E eu sei, Pai querido, que agora nós estamos aqui, Senhor, para ser um canal, instrumentos.
usado pelo Teu Espírito Santo para transmitir a mensagem. Pai querido, eu sei que o Teu Espírito Santo já preparou o coração de cada um, e a semente da Tua palavra vai cair em coração e terra verde, que vai produzir frutos para a Tua glória. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Você que tem lugar para se assentar, se assente. Você que não tem lugar para se assentar, não tem problema. Você vai se unir comigo e vai ficar de pé junto comigo, amém? Glória a Deus. Eu sei que aqui nós estamos falando com uma igreja espiritual, e eu sei que você sabe a relevância que a palavra ocupa no teu coração. Por isso eu sei que você vai dar ao momento da mensagem o devido respeito que a palavra de Deus merece. Se alguém aí do teu lado estiver um pouquinho distraído, você diz: olha, meu irmão, a gente vai ter muito tempo para conversar depois do culto, tá bom? Mas agora, por favor, eu quero prestar atenção na palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer? A tua atenção, o teu comportamento voltado para a palavra vai contagiar aqueles que estavam distraídos, e todos vão estar envolvidos numa mesma atmosfera, no mesmo espírito, entendendo, se alimentando pelo poder da palavra. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes, a palavra de Deus, ela faz o que apraz e prospera naquilo pelo qual ela foi designada. A palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que o adversário da nossa alma, ele tenta muitas vezes nos distrair com diversas coisas, para que nós não venhamos separar tempo para meditar na palavra de Deus. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, qual adorarmos aquele que merece toda a honra e toda a glória, e também estarmos aqui com o objetivo de sermos edificados pelo poder da palavra de Deus. E o tema dessa festa é justamente no texto que lemos, livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 11. Que Deus abençoe a vida daqueles que, direcionados pelo Espírito Santo, pegaram este versículo e separaram este versículo para dar tema a esta festa, como trazendo a igreja, como trazendo a juventude um grande alerta. E qual é o alerta que trouxe? Arrependei-vos, porque ele vem. Nós sabemos que, lamentavelmente, Satanás, o adversário da nossa alma, ele está tentando lançar todo tipo de distração para a igreja na terra. Quando eu me refiro à igreja na terra, eu não estou me referindo a uma placa denominacional. Quando eu falo a igreja, eu falo aquela igreja que começou lá em Atos 2, quando o Espírito de Deus se manifestou, quando os crentes estavam reunidos naquele mesmo lugar. Aqueles crentes que estavam ali começaram agora os alicerces da igreja. E nós sabemos que há mais de 2000 anos Satanás vem tentando parar a igreja. Mas tem até um louvor que diz: o Coliseu não parou a igreja. O exército romano não parou a igreja. O farisaísmo não parou a igreja. Os religiosos não pararam a igreja. E tem muita gente, lamentavelmente, colocando em pauta um assunto que não precisa ser colocado. Tem gente que fica preocupado com a saúde espiritual da igreja. A igreja não é do A, a igreja não é do B, a igreja não é do C, a igreja não é do D, a igreja foi comprada, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus.
Existe uma palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tanto que Deus despertou a juventude, Deus despertou os jovens, Deus despertou a liderança para colocar o tema desta festa nesse versículo aqui, baseado nesse tema, dependemos que ele vem, baseado no texto bíblico de Apocalipse capítulo 3:11, quando está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto bíblico, ele foi escrito por João, e aqui, esse texto bíblico, ele ocupa parte do texto que foi escrito à igreja de Filadélfia. Deus visita o apóstolo João e o Senhor fala para ele: olha, João, eu quero que você escreve, eu quero que você escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e eu quero que você fale para as 7 igrejas da Ásia, direcionando 7 cartas. A primeira foi a igreja de Éfeso, a segunda a igreja de Esmirna, a terceira carta foi interessada à igreja de Pérgamo, a quarta carta a igreja de Tiatira, a quinta carta a igreja de Sardes, e agora na sexta carta o Senhor fala com a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja admirada, a igreja de Filadélfia é uma igreja que muita gente diz: ah, eu quero ser como a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela tinha algo de especial que nós vamos aqui relembrar nessa noite. Deus começa a falar por intermédio de João a cada uma das igrejas. Quando chega a igreja de Filadélfia, o Senhor começa a falar para ele: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E aí vem, quando diz no versículo de número 8: eu sei as tuas obras. Meus queridos, Deus sabe o meu deitar e o meu levantar. Deus sabe o teu deitar e o teu levantar. Tem muita gente que muitas vezes, para fazer bonito perante os outros, ele tenta maquiar uma verdade que não existe, ele tenta maquiar uma santidade que não existe. Querido, todos nós que estamos nesse envoltório somos formados do pó. Todos nós, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe qual é o maior erro? Muitas vezes, lamentavelmente, na igreja, eles aplaudem a santidade, mas será que é uma santidade genuína ou é uma santidade maquiada, feita, fabricada? Sabe o que a igreja tem que aplaudir? A igreja tem que aplaudir o arrependimento. Aquele que tem coragem de dizer: eu não sou, ele é, eu não tenho força, mas ele me dá força. Eu não consigo, mas ele me capacita. A vossa santidade, ela pode se ocultar com muita facilidade, mas chegam momentos que ela é revelada, ela é manifesta, queira ou não queira. Deus está falando para mim e para você aqui hoje: ei, Deus conhece as tuas obras. Não é noite da gente chegar aqui e de repente colocar uma postura de que a gente na verdade não é. Diga para Deus: Deus, eu estou tentando ser, me ajuda a chegar lá. Eu estou tentando ser, me dá graça para chegar lá. Eu quero atingir esse patamar, me dá graça para chegar lá. Deus fala para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E sabe o que o Senhor diz? Ei, Filadélfia, mesmo tendo pouca força. Você já viu como a gente aplaude os fortes?
os fortes, os melhores. É a natureza humana. A natureza humana aplaude os fortes, os melhores, os capacitados. Agora Deus olha para Filadélfia e diz: ei, eu sei as tuas obras. E sabe o que eu tenho observado? Que você diariamente está em uma terra ferrenha. Ei, e sabe o que eu tenho observado? Que tem dias que as tuas forças estão se acabando, mas ainda assim você está lutando para preservar a minha palavra. A minha palavra, a minha palavra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem gente aqui que você já está no limite, você já está se esgotando, as tuas forças estão se esvaindo, você já está dizendo: Deus, eu dei tudo que eu tinha, eu lutei com toda a minha força, não aguento mais. Ei, você acha que Jesus vai te mandar para fora? Ele disse: eu conheço as tuas obras, mesmo tendo pouca força, tu ainda está aqui, tu ainda está aqui. Já pensou em desistir? Já disse que ia desistir? Quantas vezes disse: é o último culto? Quantas vezes disse: é a última vez que eu faço? Quem sabe veio nesse culto pensando: eu vou fazer o quê? Ainda bem que veio com pouca força, vai sair renovado, vai sair cheio, vai sair transbordando na presença. O Senhor não desiste daqueles que têm pouca força. O Senhor não desiste daqueles que têm pouca força. O Senhor não desiste daqueles que têm pouca força. Está tendo pouca força, mas ainda está lutando. Está sangrando, mas está lindo. As lágrimas estão caindo, sentindo o gosto salgado. Às vezes para no caminho, até pensa em voltar para trás, mas continua. É assim que você vai vencer. É assim que você vai vencer. O diabo perdeu porque ele oferta o perdão desde o princípio. Há quanto tempo que ele achou que você ia desistir? Ainda você está aqui. 2025 você está aqui. Se Jesus não voltar em 2026, você vai permanecer. Em 2027 vai permanecer. A promessa tocar. Nós vamos permanecer, porque ele vai nos capacitar. Ele vai. Pode dar o meu bem para o Espírito Santo, porque a presença dele está atuando aqui neste lugar. Você ousadia e receba. Tu é perdedor desde o princípio.
coloque de pé, se coloque de pé. Esquecerão as que diante de ti te pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tenha pouca força. Falaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha o que o Senhor está dizendo. E eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Pode vir a tentação, mas você vai permanecer, porque Deus vai te guardar. Pode vir os ataques, mas o Senhor vai te esconder no esconderijo deles. Aleluia. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua mão. Estava vindo pela estrada, irmãos, e eu estava como que passando muita coisa assim na minha mente. 23 anos. Aleluia. Imaginou? E quando eu lembrava o tema da festa, eu dizia: obrigado, Jesus. Tu me ajudou a chegar aqui. Você tinha tudo para desistir no dia. É, Deus, aleluia. Mas Ele não deixou. Vou chorar. Receba aí também. Receba aí também. Receba aí também. Receba aí nos meus braços. Receba essas primeiras aqui também. Receba, oh glória. Quem disse que a igreja morreu? Quem disse que a igreja está fria? Olha aí a criação do Espírito Santo. Olha aí trabalhar o Espírito Santo. Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus, para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.